a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Agora o versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitado também a todas as coisas. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 21, versículo 1 até o 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com o trono, pois com ele habitará, e ele será o seu povo, e o meu Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus livrará de seus olhos toda lágrima, e não olhará mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, estamos aqui com essa oportunidade, Senhor, de aprender a tua palavra. Ó Deus, esteja a tua mão principalmente, Senhor, abençoa pelo nosso entendimento, para que venhamos compreender, Senhor, a tua palavra, Senhor, Pai amado, Deus bendito, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Isso é. É isso? Ok. Nessa aqui? Glória a Deus. Nós estamos no terceira revista, né? Terceira lição, no segundo trimestre de 2024, né? Hoje é dia 21 de abril de 2024. E o título da lição, irmãos, está o céu, o destino do cristão. Foi o que trouxe essa aí. O céu, o destino do cristão. Uma lição muito gloriosa, irmão, muito profunda para nós estamos nesta manhã, né? Eu estava meditando e me veio na mente aquilo da corrida lá, que se chama 4x4, né? Nunca vi na TV, onde o atleta ele vai para o outro meio aí e começa a sua corrida. E veio na minha mente, irmãos, assim, que cada um tem que correr a sua própria carreira, né? Para chegar no céu, cada um tem que correr a sua própria carreira. Eu não posso correr a parte do meu irmão, né? Então, essa chegada vai ser individual, não vai ser assim, minha mãe vai ajudar, meu irmão, a gente ajuda em oração, ajuda em incentivo, em palavras, mas a carreira para o céu, o alvo, né? Você tem que estar firmado no seu alvo, né? Fazer a sua parte. Então ali aquela corrida, irmão, cada um está preparado para correr a sua parte, e nenhum pode falhar, irmão. Nenhum pode falhar. Aqui é o cristão, temos que correr a nossa parte sem falhar, sem desistir. Não podemos desistir da nossa corrida. Porque o Paulo, a nossa missão de hoje, ele vai dizer assim, irmão,
mas a nossa cidade está no céu. Nós também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Filipenses também está na leitura bíblica em classe, né? Filipenses capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que a nossa cidade, a nossa cidadania é celestial. Glória a Deus, a gente não é desse mundo, nós não somos desse mundo. Vivemos uma vida, irmão, normal, né? Buscamos nossos objetivos também aqui, material, na terra, mas o nosso foco tem que estar na cidade celestial. O nosso foco principal é esse versículo que Paulo está escrevendo aqui, está dizendo que o nosso foco, além de tudo, acima de tudo, tem que estar na cidade celestial. Não é pecado, não é errado você correr atrás de grandes objetivos aqui na terra, mas que tenham por prioridade, né? Correr atrás daquilo que Jesus preparou para mim e para você, correr atrás de chegar e alcançar o nosso foco. Sabemos que em qualquer momento a gente pode estar sendo um juiz, um advogado, exercendo uma boa profissão na terra, mas sabemos que a qualquer momento nós podemos ser arrebatados, né? E chegar a exercer uma posição melhor no céu. Porque, irmão, chegar no céu, só de você chegar no céu vale mais do que qualquer coisa aqui na terra. Quando você ter acesso àquela entrada, irmão, vai valer muito a pena, mais do que você chegar até a ser um presidente, até ter qualquer coisa aqui na terra. Eu me lembro que quando fala, não sei se é verdade, que o evangelista Billy Graham, ele foi convidado para ser presidente candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele respondeu para o pastor que convidou ele e disse: não preciso ser presidente, porque eu já sou pastor. Então, se ele considerar ser pastor melhor do que ser um presidente, que considerar ser cidadão do céu melhor do que qualquer coisa, né? O pastor José Carlos, lá do já chamaram ele também para candidatar para ele. E ele deu essa mesma resposta, que ele já era presidido, que ele não precisava ser presidente, porque o cargo que ele já estava executando era melhor do que realmente, irmão, até você ser o cargo de você ser um cooperador, um diácono na igreja, ele está acima, irmão, de qualquer cargo secular, né? Está acima é mais vantajoso, né? De que qualquer cargo que você exercer aqui na terra, porque é uma riqueza, irmão, que não tem valor aqui na terra que pague, né? Salário de presidente, salário de qualquer pessoa aqui na terra não paga. E você está juntando lá no céu, né? Jesus diz assim: juntai tesouro no céu. Não, a gente não vive o evangelho por esse interesse de você ir no céu, não, irmão. É só o fato de você estar morando com Deus, tá? A sua entrada lá no céu. Isso aí é que a gente deve ter foco, é só o fato de estar lá, irmão. Não importa o que eu tenha lá. O fato da presença de Deus, estar na presença de Deus, isso vale mais do que tudo, né? Vamos entrar aqui. Então, a verdade prática diz assim: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então, é o que eu acabei de falar. Vivemos aqui na terra, alcançamos nossos objetivos, mas a mente está voltada para a nossa legítima esperança, que é o céu, a cidade celestial. A introdução
o homem natural é impossível decidir, ao homem natural é impossível decidir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser decididas espiritualmente. Tá? É 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas, né, a respeito do céu, a ponto de negar a existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Está lá João capítulo 11, versículo 5, 3, 14 também, versículo 2 e 3. Ele diz: na casa do meu pai, meu pai é muita morada, se não fosse assim, o outro teria visto. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como um destino glorioso de todo cristão peregrino. Então, na vida, mas no mundo secular, existem muitas pessoas, até grupos, que negam, como se a palavra do céu, a mensagem do céu, fosse uma mensagem enganosa, falsa, Muitos grupos aí hoje eles estão de agentes de Satanás, E eles vivem só para afastar o cristão dessa mensagem. Porque, irmão, quando você desacredita no céu, que futuro, que objetivo que você tem? Quando você vive uma vida de o céu para você é uma mensagem falsa, é algo falsificado. Que futuro? Qual é o seu objetivo? Você vai chegar aonde se você não está vivendo mais, está vendo desacreditado de que vai alcançar o céu? Eu me revoltei, irmão, eu fiquei muito bravo, Um dia eu cheguei, eu vi alguém subir no púlpito e dizer que nem cristão vai para o céu. Eu falei assim, que mundo é que a gente chegou, A pessoa tem coragem de subir no púlpito e dizer nem cristão vai para o céu. Aí tentou usar aquele argumento de lá que falou do céu. E encontraríamos com o Senhor, nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Aí o versículo termina ali, não quer dizer que a gente vai ficar nos ares. Não podemos usar esse versículo para dizer que vamos ficar nos ares, porque Jesus diz assim, em João 3,16, para que aonde eu estiver, sejais vós também. Então, se o versículo para ali dizendo que vamos encontrar o Senhor nos ares, Paulo não quis especificar o que ia acontecer depois dali. Não precisava, porque a Bíblia está cheia de explicação sobre isso. Ali, ele está falando do encontro. Dali para frente, a Bíblia fala que onde estiver, quando o ladrão da cruz dele morre, Jesus diz assim, hoje mesmo, estará comigo no paraíso. A Bíblia diz que Lázaro morreu, o mendigo morreu e foi levado ao paraíso. Então, irmão, a Bíblia é repleta de frases que indicam que todos que morrem, vai ao paraíso. Esse paraíso, irmão, ainda não é o estado final que nós vamos alcançar. É o lugar, é o paraíso de Deus, que é o lugar buscando. Nossas almas vai ficar esperando o grande dia do arrebatamento. Nós não vamos entrar nesse mérito porque há muitas contradições e a gente precisa explicar, vai tomar muito tempo. Porque tem pessoas dizendo, como é que o cristão vai estar lá, morreu, vai estar lá no paraíso, para que vai voltar de novo? Mas a Bíblia tem explicação para isso, E a lição, ela demonstra isso, Que
passaremos ao tribunal de Cristo, nós estaremos lá no céu. Mas dentro, dentro do milênio, dentro da que a lição aborda aqui, que há 3 céus. Esse céu que nós vemos, a atmosfera que é onde os seus ficam, e o terceiro céu onde onde João viu as coisas inefáveis que Paulo viu, que se contaram, e que João viu, na revelação do Apocalipse. Nós vamos definir isso aqui, esse primeiro ponto, né? O que é esses 3. Pode continuar, irmão Paulo. Então, aí nesse sistema, nós estaremos no céu, mas dentro do que os textos diz, é que essa nova Jerusalém, ela descerá do céu, ou seja, quebrando a ênfase daquele que irmão falou, que nós não vamos do céu. Se a nova Jerusalém, ela desce do céu, ou seja, a igreja vai descer do céu para uma nova terra, restaurada. Tem que entender como essa cidade ela é. A igreja já vem. A igreja ela já vem com o corpo formado, para Então, céu, alvo de todos os cristãos, né? Primeiro ponto, definindo o céu. A palavra hebraica é Shammai, que significa céu. Que significa céu, né? Céu, lá em Gênesis primeiro, né? O princípio do céu e a terra. Aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego o Urano, céu, né? Também aparece em Mateus, né? Capítulo 3, versículo 2, Apocalipse 21 e 10, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com 2 sentidos. Primeiro sentido, como firmamento, universo atmosférico, né? Vocês irmão, esse que o irmão falou, né? Onde estão o universo atmosférico, onde estão as nuvens, as tempestades, essas coisas, né? E também chamamos de firmamento, né? Segundo céu, né? Sideral, né? E estrelado, região acima do céu sideral, sede das ordens das coisas eternas. Habitação, né? Coisa eterna e criaturas celestes habitando criaturas celestes. Deixa eu voltar aqui, irmão, que então ele está incluindo aqui tudo, firmamento, universo atmosférico, né? O primeiro sentido, né? Que aparece no livro de Mateus. Firmamento com o universo, ele botou aqui as estrelas, né? A morada das estrelas, junto com o firmamento, esse que a gente vê, né? A gente olha para cima, a gente vê essa parte azul, né? Isso a gente chamamos de firmamento, né? Só que aqui no outro, segundo, céu, né? Siderais e estrelados, né? Região acima dos céus. Essa região aqui, irmão, acima dos céus, siderais, sede e ordem das coisas eternas, né? E perfeitas, né? Onde Deus e criaturas habitam, né? Então ele está acima de tudo, né? Está lá, é por isso que os homens
eles, né, conseguem fazer foguete, né, irmão? Ele vai, ultrapassa a atmosfera. E quando ele chega lá no espaço, irmão, eles ficam rodando infinitamente. Qual é o intuito dos homens? É encontrar Deus, né? Porque, na verdade, irmão, a curiosidade dos homens é encontrar Deus. Todo investimento que há em tecnologia para sair da Terra, eles querem encontrar algo que venha lhe surpreender, né? Mas eles não vão encontrar, porque esse céu, irmão, que é onde Deus habita, as criaturas celestiais habitam, ele é espiritual. O Paulo diz lá que o sangue e a carne, né, não herdarão o reino do céu, né? Então, se eles encontrarem, é morte para eles na certa, né? Serão consumidos, porque Deus não deixou assim, irmão, aparente, né, para eles, porque é mistério, irmão. Você vê que quando o apóstolo Paulo diz assim: eu conheço um homem que foi elevado ao céu, ele não sabe se foi em corpo, se em espírito. Paulo foi elevado, então dá o sentido de que, a entender que Deus só mostra quem Ele quer, né? E precisa, para ver, precisa santidade. Estava meditando, eu ouvi, Deus me deu uma palavra. Deus abriu uma conta poupança, né, para cada um de nós, no nosso nome. Nos deu a senha e a conta. E essa conta está uma no céu e outra no inferno. Qual é a senha das duas? A senha de uma é pecado e a outra é santidade. Aí a Bíblia diz assim: buscar a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Essa é a senha da nossa conta que está lá. Aí diz lá em 1 Coríntios capítulo 15: porque o salário do pecado é a morte, a senha da conta do inferno. Então, é uma mensagem gloriosa, irmão, né? E se pensar, qual conta você vai querer abrir naquele grande dia? Toda conta que a gente abre, a gente tem que assinar. Agora, quando chegar no momento, vai ter que assinar. Qual conta que você vai entrar? Eu falo para os irmãos assim: essa senha aí do pecado aí, esquece, irmão. Guarda só a senha do céu, guarda só a santidade, né? Então é duas contas, irmãos, que está aberta aí. Quem deposita lá somos nós, né? Quem deposita lá somos nós. Então, irmão, entendemos essa primeira parte, né? O que temos que entender aqui, irmão, é que o céu, a habitação de Deus, ela só pode ser alcançada através de santidade, né? Através da nossa vida aqui na terra. O que a gente fizer e for de acordo com aquilo que Deus mandou, aí iremos alcançar esse céu. Mas se não fizermos, aí o negócio fica complicado e não tem justificativa, né? Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Shamaim foi traduzida por altura e aurônimo como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos: céu atmosférico, né? Universo ou firmamento dos céus, né? E morada de Deus. Aí tem um monte de versículo aqui, irmão, que indica, né, esse sentido. Vamos ver aqui Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. A gente vai ver o que é o céu atmosférico. O irmão pode procurar, irmão. Deuteronômio. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Mas a terra aqui está espaçando para possuir
lugar onde está a chuva, é justamente o que eu falei, né? O céu atmosférico, onde se formam as tempestades, os raios, essas coisas, né? E também está falando vamos ver aqui o universo ou o firmamento dos céus. Gênesis 1:14. Só complementar, entendeu, José? É interessante que no 11 o Senhor fala que a terra, o Senhor manda chuva, traz a terra para nós vivermos água. Diante daquilo que a gente vive em obediência ao Senhor. Se você pega o verso 17 aqui na lição, fala que quando nós somos desobedientes, a ira do Senhor se acende contra vós e ele fecha os céus e não derrama água e a terra não dá a sua novidade. E cedo perecerá da boa terra o que o Senhor nos dá. Ou seja, quando nós vemos diante das secas que lastra toda a terra, e a gente tem exemplos na Bíblia, diante de quando Elias profetiza, diante da desobediência do reinado de Acabe. Então, dentro disso, a gente entende as referências que o Senhor, diante daquilo que a gente vive diante do Senhor, o Senhor prospera, manda chuva com abundância, abençoando a terra. Ou seja, nós também, quando nós somos desobedientes, o Senhor ele fecha. Então, irmão, o irmão falou esse ponto. O céu que Deus fecha não é o céu onde na Bíblia. É o céu onde forma a chuva. Porque se ele fechasse lá, irmão, aí é difícil, né? Porque mesmo ele fechando o céu, né? Onde manda a chuva, onde cai o céu atmosférico. Aí a pessoa se arrepende, aí o céu de cima está aberto, irmão, a oração entra. É aí onde ele, muda a situação. Então, o céu, as pessoas têm aquele momento, né, de tá difícil a coisa assim, o céu está de bronze, né? Esse desenho aqui, o céu parece que está de bronze, não vai lá, não. Tudo que você faz aqui está chegando lá no céu, está aberto, o céu de Deus, a morada de Deus está aberta para sempre. Tudo que você faz aqui, Deus está aberto, está chegando lá. Agora, se Deus vai responder, aí não é com a gente, né? Então, Gênesis 1:14 diz assim: e disse Deus, haja luz no firmamento, né, do céu, para fazer separação entre dia e noite, seja ele para sinais e para estações e para dias e anos. Então esse aqui, Gênesis 1:14, não está definido aqui no universo, né? Firmamento, onde está o sol, a lua, né? Essa parte que a gente consegue avistar com nossos olhos, as estrelas, né? E no terceiro aqui está dizendo locais, morada de Deus, né? Terceiro, morada de Deus. Lá em Isaías 63, versículo 15. Vamos ver. Isaías 63. Versículo 15. Atenta lá dos céus e vê lá da tua santa e gloriosa habitação, onde estão os teus dedos e as tuas obras poderosas, a túnica do teu coração e as tuas misericórdias para comigo estancares. Então, quando ele fala aqui, não atenta lá dos céus, né? Aí ele está se referindo à morada de Deus, né?
mais esse céu, firmamento, nem atmosférico, mas é já o espiritual, a morada onde Deus habita. Então, irmão, ficou definido, né? Porque nós não tiver alguma dúvida sobre esses 3 céus que a Bíblia fala, não pode falar, se não souber o presbítero dar uma explicação melhor, mas ficou definido, irmão. O que são esses 3 céus. E o nosso alvo, irmão, eu lembrei agora quando o irmão falou, a Bíblia diz que a gente vai encontrar Jesus nos ares. Mas, irmão, você ficar no meio da nuvem lá, no firmamento lá, a gente tem que brigar pelo céu do céu, irmão. A gente tem que, a nossa caminhada é chegar no céu do céu, né? Onde, na habitação de Deus, na morada de Deus. Então não temos que brigar pelas nuvens, né? Eu quase perguntei, quer ficar na nuvem, cuidado aí, tomando chuva, tomando raio, eu não vou ficar aí não, eu vou para o céu. Segundo subtópico, o céu conforme o ensinamento de Paulo. Né? Paulo tem muito que nos ensinar, porque ele foi lá, né? Ele foi lá e viu, e nós vamos ver agora, conforme o ensinamento dele, né? A definição de Paulo sobre esse céu. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o 3º céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, e está para sempre com o Senhor. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, verso 20, e capítulo 2, versículo 6. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial. No presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Né? Então, esse poder, irmão, essa força, né, que Deus nos dá para viver a cada dia buscando, ela vem de lá, né, dos altos céus. Vamos ver Tessalonicenses aqui, capítulo 4, versículo 17, 1 Tessalonicenses. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, as nuvens, ao encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmão, que usar isso aqui, irmão, está mostrando aqui que nós seremos arrebatados, irmão. Jesus, ele está dizendo que Jesus ele não vai descer na terra no dia do arrebatamento. Ele vai ficar nas nuvens, aí os mortos eles serão ressuscitados, já com um corpo glorioso, e depois nós seremos transformados ainda, e juntamente com ele seremos levados ao encontrar o Senhor nas nuvens. Aí ele fala, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus não vai ficar para sempre nas nuvens. Jesus falou assim, João, quando você vai lá em João capítulo 14, ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, para quem é essas moradas? E ele fala,
ele falou só por falar, só para dizer que tem, tá querendo ostentar, lá tem, mas vocês não vão para lá, eu não deixo vocês entrar. Então, se ele falou, irmão, não é por falar, tudo que ele fala é porque tem um objetivo, né? Então, aonde ele estiver, irmão, nós vamos estar, a partir do momento que nós fomos arrebatados, né? Aonde Jesus for, a gente vai. Só de estar com ele já é a nossa vitória, né? Só de estar com Jesus já é a nossa vitória, irmão. Para mim, assim, não importa para onde vou, né? Eu gosto muito de um hino que diz assim: não me importa para onde vou, o importante é estar com Jesus. Né? Pode falar, irmão. Então, essa ideia, esse comentário, eu não sei a reflexão do Senhor. Como Jesus é a nossa igreja, o Espírito Santo, ele vai continuar na terra. E diz que não vem embora. Não, porque assim o anticristo ele não se revela. Ele não tem espaço na terra, irmão, para o Espírito Santo e para o anticristo. Aí eu vou falar assim que porque como é que vai ter? E depois as pessoas vão se salvar. Mas pelo que eu entendo um pouquinho, a salvação vai ser através da dor, de muito sofrimento, né? Por não negar, para não aceitar o Senhor da besta, né, mulher? Então, uma perseguição que houver muito sofrimento. Hoje isso significado que teria salvação. Porque, irmão, o caos que ele não se instala na terra toda, hoje porque o Espírito Santo está na terra. Paulo diz assim: há um que detém, né? Esse que detém o anticristo, o avanço dele é o Espírito Santo junto com o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo aqui na terra, irmão, sem o Espírito Santo, ele não é nada. Por isso que Jesus foi e enviou o Consolador para estar conosco. Porque, irmão, se ele sair de nós, de perto da gente, o diabo vem e traga na hora. A vontade dele é essa. Ele pediu para ir até Jó, né? Aí Deus veio que ele ia já com tudo para acabar, e Deus falou assim: ó, toca em tudo, em todos bem, menos na alma dele. Porque Deus sabe que se Deus permitir, irmão, a gente cai duro agora aqui, o diabo mata a gente na hora. A gente sem Deus não tem poder para sobreviver. Porque ele, Jesus falou assim, ele veio matar, roubar e destruir. Por que tem muita guerra, muita coisa? Porque os homens que deram ouvido à doutrina do demônio, qual a doutrina do demônio? Matar, roubar e destruir. Então, se Deus tira a mão, irmão, se tira o Espírito Santo agora, acaba a igreja. Né? Porque como nós estudamos na outra lição passada, que o Espírito Santo é força, a força que move a igreja. Né? Então, se tirar, irmão, acabou para nós, né? Mas Deus, por sua misericórdia, ele mantém ainda o Espírito Santo, sustentando essa igreja na terra. E quando for tirado, irmão, aí o caos ele vai se instalar, vai ser o povo, isso já vai acontecer o arrebatamento e vai ficar tudo aí normal. Vai não, irmão. Vai ser caos, vai ser morte, já estava sendo, né? E vai piorar mais ainda, ninguém vai respeitar mais ninguém. No tempo de Ló, lembrar do tempo de Ló, Jesus fala, lembrar do tempo de Ló ali, irmão, não tinha segurança nenhuma, ninguém estava seguro. Se fosse aquele homem para fechar a porta de Ló, eles entravam e acabavam com tudo. Então, irmão, a pergunta para o nosso irmão Frei, né? O Espírito Santo vai ficar? Não, porque tem que sair, porque Deus vai permitir o avanço, né? Do nome de Cristo. Que ele engane, mas que ele conquiste, né? Até um certo ponto que Deus permitir. E aí, quando a igreja voltar, né?
Então, irmão, Paulo ele define, né, o céu, como lemos aqui. Vamos ler Efésios, também Efésios, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espirituais na região celestial em Cristo, né? Então essa define como região celestial também, que veio de lá, né? A nossa bênção, né? Então, Paulo tem uma visão, irmão, né? De que do céu, de que de lá, irmão, é onde sai, né? Tudo que é de bom para nós, irmão. Né? O versículo 20 diz assim: que operou em Cristo, ressuscitado e dentre os mortos, foi sentar-se à sua direita, né, no céu. Então, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse assim: eu vejo o céu aberto, né? E Cristo, né, sentado à destra de Deus Pai. Estevão teve uma visão, irmão, desse céu que Paulo está falando aqui. Né? Naquele momento Estevão teve essa visão. Ele não viu foi esse firmamento que nós olhamos para cima e vimos. Ele viu a morada de Deus, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, essa é a visão de Paulo, irmão. Ele foi ao céu, foi levado, né? Teve a visão e mais coisas que ele falou que não é lícito falar ao homem na terra, né? O alvo do cristão, depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo, né? Porque isto Paulo ensina que prossegue para o alvo. Isto é a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Assim o apóstolo persegue o prêmio com determinação. Aqui tem um grande ensinamento para nós, irmão. Determinação, liberdade, empenho e com os olhos fitos no alto da salvação. Né? Aí está aqui Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando para Jesus, o Senhor e consumador da nossa fé. Né? Então, a nossa carreira, irmão, a nossa caminhada para o céu, a lição está dando aqui 3, né? Determinação, 4 objetivos, né? Determinação, liberdade, né? Empenho e com os olhos fitos. E é um crente determinado, né? Determinação em meio ao apelo, né? Mudando, você não muda a sua rota, né? Você não muda de direção, você está focado ali, né? Mas tem gente que assim, quando eu me converti, aí comecei a usar a capa social, aí eu via direto, parecendo velho, né? Usa uma roupa mais, porque a gente não pode andar assim não, anda na praia de calça. Mas eu estava firme, estava seguindo o meu alvo e não dava ouvido a esses comentários. Isso é ter determinação. Eu saía, porque a gente está no primeiro amor, né? A gente quer fazer muita coisa, depois vai esfriando. Também devido a circunstâncias, né? Você é casa, você tem família, a gente dividia as coisas. Mas eu saía todos os dias, não perdia dia, 4 horas da manhã.
apelos do mundo, irmão. Então, irmão, vai, espera amanhecer, diga, não, Deus botou isso no meu coração, no meu alvo, isso aqui, eu vou perseguir isso, algo, porque o que eu queria, irmão. Eu olhei na igreja e via muitos pregadores, acho bonito, né? Participar das coisas, eu não conseguia, porque eu era muito tímido. Eu ficava fechado no canto e eu pedindo a Deus para tirar isso de mim. E Deus tirou, irmão. Se hoje eu estou falando aqui, eu não quero não tenho nem imaginação assim de como eu era. Se me chamasse aqui para frente, irmão, eu ia ficar assim, batendo na mesa, tremendo. Eu me lembro a primeira vez que o irmão deu a oportunidade para eu pegar, o público só faltou cair. Eu batendo assim no público, meu, tremendo, querendo sair dali o mais rápido possível. Mas eu botei esse algo na minha mente, que eu ia mudar. E era através da oração, eu saía todos os dias, vou falar, cuidado nessa caminhada por aí, de madrugada. E eu certo que Deus estava comigo. Aí enfrentei tanta coisa, 4 horas da manhã, tantas coisas no caminho que eu estava tentando me fazer parar. Chegou um dia que foram prender um rapaz lá em Montário, voltado de polícia. Eu falei, agora, eu vou passar na frente dele. Eu falei, se eu voltar, eles vão perguntar por que eu voltei. Eu passei na frente. Aí o rapaz veio assim, tá indo pra onde? Aí eu para a igreja, estava bebendo, eu vou para a igreja orar um pouco. Aí ele falou assim, pessoal, parte daí, vamos passar. Eu falei, só Deus não fazer isso mesmo, né? Porque todo mundo que passava, irmão, ele chegava, corrigia as pessoas, estavam em vigília lá para prender um rapaz lá que era perigoso. E ficou todo mundo impressionante, irmão. Ficou todo mundo assim do lado do outro, eu passando por ele. Aí Deus fortaleceu mais a minha fé, né? Então, assim, quando você está determinado, irmão, não há barreira que possa ficar na sua frente. Deus sempre dá um jeito, dá uma saída, né? Então, determinação, irmão. Você não pode mudar o alvo, mudar a direção, você tem que seguir. Liberdade, né? Tem que ter liberdade também. Hoje eu fico ali conversando com a Sueli. É pouca liberdade, irmão, que a gente tem. Infelizmente, as pessoas tentam colocar capricho, né? As pessoas dizem assim, não pode fazer isso, não pode, cheio de burocracia. A gente tem que ter a liberdade, irmão, de experimentar as coisas de Deus. Experimentar aquilo que Deus preparou. Eu cheguei aqui, irmão, eu cheguei aqui na imigrante, estava vindo com o irmão Paulo, e o Paulo falou assim, aqui eu vou te dar liberdade para dirigir, fazer o que Deus colocar no meu coração. Eu gosto de o culto, irmão, a gente tem que dar oportunidade para a igreja. A gente tem que dar liberdade para o irmão, vai se expressar, vai fazer algo que Deus colocou, vai falar, dar uma palavra, você tem que envolver todo mundo. Onde tem um culto que é engessado, né? É engessado, você só a turminha ali que vai falar, não, irmão. Tem que dar vontade, tem que, né, criar momentos para que os irmãos participem. Eu sei que é difícil, às vezes tem uns irmãos que não honram, né? Que recebe a oportunidade, mas não consegue. Ele não tem como passar a vida toda e não aprende. Tem desses irmãos. Que você dá, vamos dar uma falação, minha falação, não quer dar uma palavra. Não, fica tranquilo. Mas nem por isso, irmão, vamos deixar de lado. A igreja já tem que ser livre, tem que ter
o Espírito Santo tem que estar, tem que envolver, né? Então, a liberdade, irmão, também, para você não ficar preso ao pecado, também dá esse sentido. Tem pessoas que falam assim, você não faz isso, não faz isso, a igreja prende você. Não, a igreja ela é livre, ela deixa você livre, você não faz porque você tem liberdade de escolher o que é certo e o que é errado. O crente ele tem, é o mais liberto do mundo. Deus nunca fez a coisa para ser crente e você não pode fazer. Deus não fala, você não pode fazer. Ele fala, você vai ser crente. E ele dá o ensinamento. Se você quiser seguir, aí é com você. Se não quiser também, tem as consequências. Assim como você segue, você faz o certo, você tem consequência boa. Quando você faz errado, também vai ter consequência ruim. Então essa é a liberdade, irmão, que nós devemos ter na carreira, né? Eu estou aqui hoje, mas não é porque me forçaram a vir. Eu tive a liberdade de escolher de vir aqui hoje, né? Então essa liberdade não pode ser de acordo com o terceiro. Você tem que ter a sua própria liberdade. Empenho, né? Se não tiver empenho, eu me lembro que eu estava vendo aquele pessoal do Quênia, né? Quênia, aquele negão lá, vem da canelona lá que corre a São Silvestre. Rapaz, os caras não têm tempo ruim, não. Tem empenho no treinamento, subindo ladeira todos os dias, porque ele quer alcançar o prêmio. Eles estão empenhados naquilo ali porque ele chegar no dia, ele quer alcançar o prêmio. Ele não quer perder. Se não tiver esse empenho, aí, irmão, não vai para lugar nenhum. Obrigado, irmão. Então, aqui está, irmão, 4 ensinamentos muito gloriosos para a nossa vida. E o último é os olhos fixos no autor da salvação. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os olhos fitos nele, né? Aquela passagem lá de Números, eu acho que é capítulo 21, a serpente, capítulo 21, né? Deus, o povo começou a murmurar, né? No deserto. O que foi que Deus permitiu? Aquela serpente abrasadora lá que mordia o povo e morria, né? Aí o povo começa a orar e pedir uma solução para Moisés. E Deus fala para Moisés. Moisés vai até Deus e Deus fala: constrói aí uma serpente de bronze, põe lá numa haste lá em cima, e aqueles que viraram a serpente, né, quando for mordido, ficar com os olhos fixados na serpente, ele será sarado, não vai morrer. Quando fala aqui, irmão, os olhos fixos do autor e consumador da nossa fé, é justamente isso, ficar firme. O povo tem que fazer só o quê? Olhar para a serpente. Se eles olhassem para Moisés, irmão, iam morrer. Se eles olhassem para o deserto, eles iam morrer. Eles iam morrer. Certo? Aí é onde eu digo, tem muitos apelos, né? Para a gente olhar para o lado. Hoje em dia, irmão, tem muitos apelos para a gente desviar os nossos olhos e olhar para coisas que não vão nos levar a alcançar o alvo. O povo, quando olhava para a serpente, sarava da enfermidade, sarava aí daquele veneno. Então isso é andar, irmão, com os olhos fixos, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque se você correr, irmão, sem olhar para o alvo, você pode tomar outra direção diferente, né? Já imaginou? Está numa pista de corrida e você olha para lá, ou você pode tomar uma trombada em alguém, né? Ou então você tomar um rumo diferente.
Por isso que ele fala, os olhos têm que estar fixos no alvo. Né? Você vê que quando aquele corredor ele corre cabeça erguida assim, ó. Eu vejo aquele que foi campeão lá, o Bolt, irmão, o homem ele fixa os olhos ali, ele vai, ele quer saber quem está do lado. Ele sabe que o objetivo é chegar ali. Depois que eu vi um certo brasileiro, ele dizia que ele chegava na linha de chegar e não sabia quem foi que chegou em primeiro. Então fixo que ele ficava com os olhos, entendeu? Eu chegava, o meu objetivo era chegar. Depois que eu ia saber. Muitas vezes eu tinha surpresa que eu tinha sido campeão. Eu fui campeão, mas eu não sabia, porque eu fixava os olhos e chegava só. Mas, irmão, que situação. Se ele fosse olhar para o lado, eu podia dar questão de um segundo, irmão. Eu podia perder. Né? Então, os olhos fixos no alvo, né? No autor da nossa salvação. Igualmente, o crente, o cristão, passa a ter o céu como alvo por causa da soberania, da soberana vocação que vem de cima. Isto é de Deus, por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida. E por isso, o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses capítulo 3, versículo 2, né? Vou ver esse versículo aqui, Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são em cima, né? Porque a tradução aqui é diferente. E não nas que são da terra. Então, por isso, irmão, que a gente tem que pensar, né? Além de correr com os olhos fixados nele, a gente não pode pensar em coisa daqui terrena. Às vezes a gente quer ficar preocupado, irmão, com as coisas que estão ao nosso redor. É normal, né? O crente, o ser humano, ele se preocupa, né, com problemas que tem para resolver, conta para pagar essas coisas. Mas isso não deve tomar conta, irmão, da nossa mente, né? Não deve preencher ao ponto de que não haja essa preocupação das coisas do céu, de alcançar as coisas do céu, né? Tem pessoas que ficam aprisionadas, o objetivo dela maior é resolver, é pagar uma conta que tem ali, irmão, isso vai se resolver, irmão. Uma hora ou outra a gente consegue resolver, mas façamos com paciência, sabendo que as melhores coisas estão no céu, né? A gente não deve esquecer também o nosso dia a dia, né? A nossa vida secular. Mas isso não pode, a vida secular não pode, né, ficar acima da vida do que nós esperamos alcançar. Primeiramente, a gente tem que saber que desejamos, né, a nossa pátria celestial. E as coisas se resolvem assim, quando a gente pensa assim, né? Deus dá saída, Deus dá estratégia, Deus, quando você pensa que não, Deus mostra um caminho, né? Ele está vendo lá de cima. Ou seja, nós não estamos lá, nós já vivemos neste meio. Estamos aguardando a volta de Jesus para este céu. Porém, já vivemos sobre este rei, sobre o governo espiritual. Porque se a gente for viver só na terra, Paulo diz, miserável homem que sou, né? For acreditar só nas bênçãos daqui da terra, a gente vai ter bênção aqui na terra, e sim, mas vem para o livro de Ruth. Ruth deixou o seu Deus, né, para seguir o Deus de Noemi. Qual a bênção que ela ganhou? Casou com
nasceu uma Moab, casou, teve seu nome na história para todo sempre, né? Um livro com o seu nome para irmãos. Que bênção. Aí né, se cumpriu ali aquela palavra que Jesus disse, aquele que deixa pai, mãe, né? Deixa tua terra por amor de mim. Receberá tanto aqui na terra quanto no céu. Né? Isso aconteceu, irmão, na vida de Ruth, mas primeiramente ela fez o quê? Ela deixou as coisas que lhe odiava ali na sua terra. Disse assim para nós, agora o teu Deus é o meu Deus. Né? Eu acho que essa mulher não ia ser recompensada aqui na terra, e Deus recompensou, honrou, né? Deu vitória para ela e já teve o seu nome na genealogia de Cristo. Né? Você vê que Cristo ele vem da descendência dela com Boaz. Né? Então, tem recompensa para quem, né? Quem vive o reino celestial, tem recompensa terrena e tem recompensa celestial. A verdade, né, José, é que aqui na Terra a gente tem muitas necessidades para a nossa sobrevivência, mas a nossa prioridade ela é muito maior do que as nossas necessidades. Né? A nossa prioridade é o Senhor, a nossa prioridade é o céu. Então a nossa prioridade ela vai além da nossa necessidade. Em primeiro lugar. Agora, a gente tem necessidades? Temos, mas a nossa prioridade ela deve ter mais valia do que a nossa necessidade. Isso que a irmã falou, irmão, é um problema que está atingindo muito a igreja hoje. Por que, irmão, que a gente vê as coisas indo de mal a pior? Né? As almas não querem mais aceitar Jesus, né? Os objetivos do Evangelho às vezes parece que não são alcançados, porque as pessoas não estão dando essa prioridade mais. Né? As pessoas falam assim, eu vou trabalhar, irmão, vou trabalhar, vou procurar fazer outra coisa, mas fazer a vontade de Deus não é prioridade. Já vi gente dizer assim, eu preciso, quem vai sustentar a minha família se eu for para a igreja? Eu não estou falando para você 24 horas, falando para que você tenha prioridade a obra de Deus. Também não é você ir para a igreja que vai te salvar. E toda hora, todo dia, deixando sua vida. É você ter como prioridade, não é uma questão de coração. Está no coração. Quem está no nosso coração? O coração enganoso. A pessoa está na igreja, a prioridade é buscar o Senhor para que a porta seja aberta. Aí depois que a porta ela é aberta, a prioridade já não é mais Deus, mas é a porta que foi aberta. Então a gente está em contradição daquilo que a gente acredita. Se todo mundo, irmão, tivesse essa prioridade, as coisas seriam mais diferentes, né? Seriam diferentes. Vamos seguir aqui, para adiantar. Até sobre os horários, assim, de trabalho nosso, porque assim, o nosso coração com Deus, tem pessoas que não se importam com o horário de trabalho. Mas é uma coisa que sempre eu procurei no horário. E ficar trabalhando tudo, né? Eu lembro trabalhando numa bailagem, né? A pessoa começa a conversar com ele aqui, você sente algo tão bom, né? E ele é tudo. E às vezes ele está de manhã, ele está uma hora e às vezes ele 7 horas. Ele fala para mim, começar às 7 horas, ele fica na igreja. E eu vejo que ele não gosta desse horário. Ele não gosta de igreja. O dirigente da igreja, claro, igual eu. Mas ele se preocupa com isso aí. E tem pessoas que não, que ele prioriza tudo, mas o primeiro objetivo dele é trabalho, é as coisas terrenas. E não é assim. Quando a Bíblia diz o seu primeiro, né? Eu já perdi uma vez um trabalho que era
E o Senhor me honrou, Ele colocou na minha virtude da história. E eu não fiz aquele trabalho, porque eu estava fazendo entrevista quando eu era tudo, eu não fiz. Irmão, quem cuida da gente, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar nele, saber que Ele é que pode mudar, irmão. Ele pode mudar. A pessoa não trabalha e diz assim, mas pronto. Aí só trabalha, pronto, não tem mais que trabalhar. Para mim, ele consegue, para mim eu não quero isso. Eu me lembrei de uma época da minha vida, quando eu cheguei da costa, era tudo. Aí tinha eu e um colega meu que começou a trabalhar na empresa, tinha uma mochila grande, a gente levava o terno, levava a roupa, a camisa, o sapato, não terminava o serviço lá, a gente se trocava, ia direto para a igreja, com a mochila, tudo. Ficava lá na igreja. Era uma época que Deus honrava, porque assim, a gente chegava lá no ponto, lá na porta do ponto, que deixava a gente 7 horas em ponto. Se a gente fosse para cá, para tomar banho, comer alguma coisa, voltar, eles estavam morrendo de fome. Minha comida era meio-dia, estava morrendo de fome, mas eu ia para a igreja, ficava lá. Não tinha esposa, não tinha ninguém em casa para fazer nada. Quando chegava, a gente ia ver alguma coisa para comer. Então era maravilhoso, não era realmente Deus honrava, não deixava faltar nada para a gente. Mas hoje não, hoje a gente tem outras tem que dividir esse espaço, tem que ser dividido, mas na época que era solteiro, não faltava, não, era do trabalho para a igreja. Mas fala aí. É só para finalizar, não falo mais. Você estava falando aqui agora comigo. Por que muitos relacionamentos hoje em dia acabam? Por quê? Porque no começo, né, é como um novo convertido que você citou. A sua prioridade é buscar Deus. No começo, tudo é muito bom. Ali, né, o outro é colocado em primeiro lugar, né? Aí a gente traz para Deus. A pessoa começa bem, porque a prioridade a partir daí é Deus, mas depois muitas outras coisas vão se tornando, né, prioridade, e aí acaba. E aí não tem mais relacionamento, a mesma coisa na nossa vida com Deus. Vai focando, né? Você vai tomando distância, vai dando importância, né, às coisas que não deveria dar. E o relacionamento ali você vai deixando para segundo plano, né? Exatamente. Incomodados. Relaxa, né? A mesma coisa acontece com o crente, irmão. Ele vai passando tanta coisa ao seu redor que eu sou contra, irmão, esse negócio de estar muito tempo no celular, né? A gente as pessoas têm tanta coisa para ver no celular, irmão, que não há tempo para orar, não há tempo mais para ler a palavra, não há tempo mais para nada, mas aquilo ali que está ali, mostrando ali na tela, já tomou conta do espaço dele todo. Tem muita gente assim, e é complicado voltar atrás. É como se fosse um drogado, né? Sair das drogas. É difícil. Eu lutei muito assim para no trabalho, né? Se eu tivesse um celular para ter um grupo do trabalho, né? E eu enrolando, nunca no celular de só fazer ligação. Lutando, eu digo, não vou fazer, o prato para mim, não vou ficar. E a pessoa me fala, tem que fazer o grupo, tem que. Não, dá seu trabalho. Mas não tem jeito. A gente tem que fazer, tem que ter, senão você é mandado embora ali, pode ser até mandado embora, porque não quer obedecer a regra da empresa. Se isso acontecesse, irmão, na igreja, não vai acontecer, né? Se a pessoa não obedecer a regra, você não vai expulsar a pessoa da igreja. Mas talvez é por isso que muita gente, né, não obedece. Mas não vai acontecer nada, não vai acontecer aqui, né? Mas naquele dia, aí a regra pensou mesmo. Vamos passar
chegada ao céu como a chegada de uma corrida, né? Então, para chegar lá tem que ter empenho, determinação, tem que estar firme no alvo, né? E tem que ter liberdade. Glória a Deus. Então, esse é o ponto principal, irmão, desse primeiro ponto, né? Empenho, né? Determinação, liberdade e os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Fazendo isso, irmão, fazendo essas 4 coisas, você vai alcançar. Né? Fazendo da maneira correta, nós alcançaremos o nosso alvo. O segundo ponto da lição diz assim: a descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominam a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar não existe mais, né? Esse céu também, aurônimo, né? Que é aquela mesma expressão que temos lá em Mateus, né? É o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21 e o versículo 1, né? Então, irmão, como nós falamos no ponto anterior, irmão, ali fala da nossa, está relacionado mais ao arrebatamento, né? Para alcançar o arrebatamento, né? Aí nós estaremos no céu. Mas aqui o João já está falando de outra coisa, irmão, né? Aqui já passaram-se o arrebatamento, porque se a gente for estudar o livro de Apocalipse, o arrebatamento ele acontece ali no capítulo 4, né? Deus fala para a igreja somente até o capítulo 3, né? Fala para as igrejas. Depois daí ele começa a tratar, né? Ele diz assim: sobe aqui e te mostrarei as coisas que vêm depois dessa. Depois de quem? Depois da igreja, depois da era da igreja, né? Então aí vai falar depois do arrebatamento. Então, como se fosse, o capítulo 4 é como se fosse um arrebatamento, ou seja, no período a igreja estará passando pelo tribunal de Cristo, né? Sobe aqui, né? Como se o Senhor conhece aos ares buscar a igreja e agora mostrar as coisas que irão acontecer. Aí respondendo a questão que o Diácono César disse lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 e verso 8. A única coisa que detém o anticristo é o Espírito Santo, ou seja, quando a igreja ela sai, né, o Espírito Santo ele sai. Por isso que já vivemos nesse reino, né, através do Espírito Santo somos contemplados nesse reino aqui na terra. Aí, como eu digo aqui, né, tribulação, juízo, né, desordem. Por que não? Isso vai acontecer depois que o Espírito Santo sair junto com a igreja, onde o irmão falou, no arrebatamento. Aí a terra haverá tribulação, desordem, tudo quanto não presta, não vai instalar na terra, né? Então, aí a partir daí, irmão, ele vai mostrar para João as coisas que vai acontecer depois do arrebatamento, né? Depois que a igreja estiver lá já ficando com Cristo. Aí, irmão,
Então o apóstolo contempla um novo céu, uma nova terra, né? Lá em Apocalipse, capítulo 21.